Olá, alunos e alunas. Vamos começar a aula de hoje falando sobre um sistema de numeração que talvez não seja ainda conhecido de vocês, que é o sistema de numeração binário. Estamos acostumados no dia a dia, a usar o sistema de numeração decimal, que é conhecido como sistema de numeração de base 10. Porém, na eletrônica digital, o sistema de numeração binário é muito utilizado. Por isso que nós vamos aqui aprender a respeito desse sistema de numeração. Bom, o sistema de numeração binário, os números binários, eles são chamados também de sistema de base 2. Sistema de base 2. E vamos entender o motivo disso. Primeiro vamos recordar o que vem a ser uma base. Quando fala em base, vamos aqui relembrar. Por exemplo, quando você tem um número tipo 4 elevado ao quadrado, esse número aqui de baixo, que é o 4, ele é chamado de base. E o número menor, que está aqui em cima, é chamado de expoente. Então já vamos entender o porquê que os números binários, sistema de numeração binário é chamado sistema de base 2. Assim como o sistema de numeração decimal é chamado de sistema de base 10. Então, para começar a entender sobre o sistema binário, vamos, na verdade, começar a analisar o sistema de numeração decimal, que é o que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia. Então, vou colocar aqui, o sistema de numeração decimal, que é um sistema de base 10. Ele é formado por 10 algarismos. Quais são esses 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos aqui analisar, primeiro exemplo aqui. Vamos pegar um número decimal, por exemplo, 27. Número decimal 27. Descer um pouquinho mais aqui. Vamos melhorar aqui a perninha do 7. Não, vamos escrever de novo, Pronto, 27. Vamos analisar esse número. Aqui, somente para indicar que se trata de um número decimal, eu vou colocar aqui bem pequenininho, entre parênteses, está o número 10, indicando que isso aqui é um número decimal, 27. Os números, na verdade, o que acontece? Eles possuem casas, como por exemplo, que o 27 ele possui duas casas, ok? No caso aqui, duas casas. Bom, o sistema de numeração decimal aqui, não. Bom, continuando. Pegando o número 27 como exemplo, vamos dividir ele aqui em duas casas. Vamos observar o seguinte: dependendo da posição que o algarismo ocupa dentro do número, ele vai ter um valor diferente, do valor absoluto dele. Por exemplo, aqui neste número 27 eu tenho um 7, cujo valor absoluto, ou seja, ele fora do número, o valor dele é 7. E o 2 também, fora do número, o valor absoluto é 2. Porém, dentro do número, nós temos aqui o valor relativo. O 7, por ocupar esta posição, ele continua valendo de 7. Porém, o 2, por ocupar esta casa, na verdade, possui o valor de 20. Vamos entender agora o porquê. Bom, o número que está na primeira casa, a contada à direita, ele tem o valor dele multiplicado por 10 elevado a zero.
Olha lá. Lembram? Base e expoente. Por isso que é chamado de sistema de base 10. E o 2? O valor dele é multiplicado por 10 elevado a 1. Então, nos números decimais, esta base aqui é sempre o número 10. E o expoente vai aumentando de uma unidade conforme, né, vai aumentando o número de casas, da direita para a esquerda. Então, podemos dizer que esse número aqui corresponde a 2 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Isso vai dar igual a 2 vezes 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 10 mais 7 vezes todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, isso aqui vai dar... Deixa eu movimentar aqui esses números. Suspender um pouquinho. Ok. Para termos mais espaço. Ok. Bom, então isso aqui vai dar 2 vezes 10 é igual a 20, mais 7 vezes 1 igual a 7. Que logicamente vai dar o 27 lá do início. Mas observe então, o 2, o algarismo 2, por ocupar esta casa, tem o valor dele multiplicado por 10 elevado a 1, ou seja, o valor dele multiplicado por 10. Vamos a um segundo exemplo. Vamos pegar aqui o número 243. É um número decimal. Vamos fazer igual fizemos anteriormente. Dividir ele em casas. E aí nós temos o seguinte. Esse 3, o valor dele é multiplicado por 10 elevado a 0. O 4, o valor dele é multiplicado por 10 elevado a 1. E o 2, o valor dele é multiplicado por 10 elevado ao quadrado. Daí nós temos então 2 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Isso vai dar igual a 2 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 3, vou melhorar aqui um pouquinho, 3 vezes 1. Isso vai dar igual a 200, mais 40, mais 3. E somando, teremos aqui o número 243. O importante aqui é observar isso, ó. O 2, por ocupar esta terceira casa, a contar da direita para a esquerda, o valor dele é multiplicado por 100, ou melhor, por 10 ao quadrado. O 4 tem o valor dele multiplicado por 10, que é 10 elevado a 1. E o 3, o valor dele é multiplicado por 1, que é 10 elevado a 0. Ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos pegar o número 7.206. É um número decimal, né? Vou botar aqui o dezinho para lembrar que isso aqui é um número decimal. Vou dividir aqui em casas e vou aqui colocar, né, vezes 10 elevado a 0, vezes 10 elevado a 1, vezes 10 ao quadrado e aqui vezes 10 ao cubo. Então teremos aqui 7 vezes 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 6 vezes 10 elevado a 0. E aqui teremos então 7 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais
0 vezes 10 mais 6 vezes 1. Teremos aqui 7.000 mais 200 mais 0 mais 6. Somando, teremos 7.206 na base 10. Então, esse pensamento é fundamental para nós entendermos como funciona os números binários, porque o raciocínio é o mesmo. A única coisa que irá mudar vai ser o valor da base. Nos números decimais, o número que utilizamos como base é o 10. Já nos números binários, nós vamos utilizar como base o número 2. Então, vamos partir aqui para o primeiro exemplo, analisando aqui já o sistema de numeração binária, né? Os números binários. Vamos ao exemplo 1. Vamos pegar aqui o número 1, 0. Para indicar que isso aqui não é 10, mas é um número binário, vou colocar aqui o número 2, pequenininho, entre parênteses. Bom, como eu faço para descobrir o equivalente em decimal desse número binário 1, 0? Vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com os números decimais. Vamos dividir aqui, no caso, em duas casas. A casa onde está o 0, na verdade, vai ter o seu valor multiplicado por quanto? Por 2 elevado a 0. Já aqui onde está o 1, vai ter o seu valor multiplicado por 2 elevado a 1. Então teremos o seguinte: 1 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0. E aqui teremos então 1 vezes 2 mais 0 vezes todo número elevado a 0 igual a 1. Então ficou 0 vezes 1. Isso aqui vai dar 1 vezes 2 igual a 2, mais 0 vezes 1 igual a 0. Somando aqui, vamos ter o valor 2 na base 10. Então vejam, o número 1, 0 na base 2 corresponde ao nosso número 2 na base 10. Vamos partir para mais um exemplo? Vamos ao exemplo 2. O número 1, 0, 1 na base 2. Qual o correspondente dele em decimal? Bom, dividindo aqui em casas, sabemos que nesta primeira casa o valor é multiplicado por 2 elevado a 0, aqui por 2 elevado a 1 e aqui por 2 ao quadrado. Então nós teremos 1 vezes 2 ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. Isso vai ser igual a 1 vezes 4 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 1. E aí teremos então 1 vezes 4, 4, 0 vezes 2, 0 e 1 vezes 1, 1. Somando tudo, teremos 5 na base 10. Então, o número binário 101 corresponde ao número 5 na base 10. Ok? Vamos ao terceiro exemplo? Vamos pegar aqui o número 1101 na base 2. E vamos aqui descobrir o equivalente dele em decimal. Dividimos aqui em casas. Sabemos que aqui o valor é multiplicado por 2 elevado a 0, aqui por 2 elevado a 1, aqui por 2 ao quadrado e aqui por 2 ao cubo. Então teremos 1 vezes 2 ao cubo mais, vamos botar aqui na ordem certinha, é mais 1 vezes 2 ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1
mais 1 vezes 2 elevado a 0. Teremos então 2 ao cubo igual a 8, mais 1 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 0 vezes 2 elevado a 1 igual a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é igual a 1. E aí teremos então 8 mais 4 mais 0 mais 1. Somando aqui tudo, nós teremos o valor 13 na base 10. Então o número 1101 binário corresponde ao nosso número 13. Ok? Vamos a mais um exemplo? Exemplo 4. 11011. Esse aqui é um número que está na base 2. E vamos descobrir o valor dele equivalente em decimal. Dividimos aqui. Um pouco apertado, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui. Agora está melhor. Vamos dividir aqui em casas. E aqui teremos então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quarta potência. Então, seguindo o raciocínio de sempre, 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí teremos então 1 vezes 2 elevado à quarta. Isso aqui vai ser igual a 16, mais 1 vezes 2 elevado ao cubo. Isso vai dar 8, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, 4, mais 1 vezes 2 elevado a 1, igual a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então aqui teremos, aqui corrigir, né? Coloquei aqui errado, aqui é vezes 1 vezes 16. Então aqui teremos 16 mais 1 vezes 8, 8, mais 0 vezes 4, 0, mais 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1 igual a 1. Somando isso tudo aqui, nós teremos igual a o número igual a 27. É isso? 16 com mais 8, 24, com mais 2, 26, com mais 1, 27, na base 10. Então, dessa maneira é que nós conseguimos descobrir, né, o equivalente decimal de cada número binário. Basta sempre utilizar este procedimento, né? Lembrando então, recapitulando, para cada casa, contando a partir da direita para a esquerda, nós vamos ter o valor multiplicado por 2 elevado a um expoente que vai aumentando em uma unidade. Na primeira casa é 2 elevado a 0. Na segunda casa, o valor é multiplicado por 2 elevado a 1. A próxima casa, o valor é multiplicado por 2 ao quadrado. E assim por diante. Ok? Bom, gostaria de, nesse momento, atentar para uma seguinte situação, né? A princípio, olhando assim, parece ser muito difícil você fazer a conversão, né, dos números binários em decimal. Porém, existe uma maneira prática, né, e bem rápida de você conseguir fazer isso de um modo bem instantâneo aí, né? Ou bem mais rápido do que parece. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos pegar esse exemplo aqui que nós temos em tela. Observem que nós temos o produto
da base 2 por um algarismo que vai ser ou 1 ou 0. Note que no final, quando tudo é somado, onde nós temos o valor 0, ele não acrescenta nada. Somente onde temos o valor 1. Por exemplo, aqui, ó, na casa do 2 elevado à quarta, né, esse valor, no final, ele acrescentou, né, porque foi multiplicado por 1. Então, observem bem. Esses números aqui de cima, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta e assim por diante, esses números, eles são fixos. No caso dos números binários, isso não vai ficar variando. Então, veja bem uma maneira rápida de podermos transformar um número, né, de binário em decimal. Vamos abrir aqui mais uma folha. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, o número 1, 1, 0, 0. Bom, os números aqui de cima, conforme já dito, eles não mudam. Na primeira casa, será 2 elevado a 0, que é igual a 1. Na segunda casa, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Na terceira casa, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E nesta quarta casa, 2 ao cubo, que é igual a 8. Observem como é muito fácil você fazer essa transformação de binário para decimal de uma forma bem rapidinha. As casas que possuem valor 0 não vão acrescentar nada na soma, então você as ignora. Vamos olhar aqui as casas que têm valor 1. E aí vamos somar os números que estão aqui em cima, né, equivalente a cada casa. Por exemplo, aqui nós temos o valor 1. E temos aqui em cima o 8. Nesta casa também tem o valor 1. E temos aqui em cima o 4. Somando os dois valores, nós podemos dizer que o número 1100 na base 2 corresponde a 8 mais 4 ao 12 na base 10. Ok? Vamos a um outro exemplo. O número 1011. Vamos colocar aqui em cima, repetir esses números que vocês já sabem que são fixos, né? 1, 2, 4 e 8. Opa, aqui é um 8. Ainda não ficou bom. Agora sim. 1, 2, 4 e 8. Vamos somar as casas, os valores aqui de cima das casas que possuem valor 1. Então teremos que somar o 8. O 4 não vai entrar na soma, porque aqui é 0. O 2 e o 1 serão somados. Então, 8 mais 2, 10, mais 1, 11 na base 10. Ok? Então, para não ficar dúvidas, vamos a mais um exemplo. O número 110001. E agora? Como vai ser esse número em decimal? Vou subir ele mais um pouquinho. E aqui nós temos então 1, 2, 4, 8, 16 e 32. E vamos somar somente onde temos as casas de valor 1. Então nós temos 32 mais 16, que dá 48. Com mais 1, 49 na base 10. Ok? Bom, da mesma forma que nós estamos fazendo para transformar um número binário em decimal, com apenas uma observação rápida, o inverso também pode ser feito. Vamos abrir aqui mais uma folha em branco, uma tela em branco. Por exemplo, vou repetir aqui aqueles números que nós já conhecemos, né? O 2 elevado a 0, que é igual a 1, 2 elevado a 1, que é igual a 2, o 2 ao quadrado, que é 4, e 2 ao cubo, que é 8. Vamos supor que eu queira saber como é que é o número 7
da base 10 em binário. Bem, basta nós somarmos aqui esses números de tal forma que dê o número 7. Veja que o 8 jamais vai poder entrar nessa soma, porque ele é maior do que o 7. Então, vamos observar a partir dos 3 últimos números. Se nós somarmos o 4 com mais 2 com mais 1, 4 mais 2, 6 e 1, 7. Então, portanto, basta colocarmos o valor 1 nessas casas. Então, ficará 1, 1 e 1. É claro que você poderia botar aqui, né? Chegar um pouquinho para a direita. Se quiser, colocar um 0 aqui, né? No lugar do 8, vai entrar um 0. Mas sabemos que o 0 à esquerda não tem valor, né? Então o 7 na base 10 corresponde ao número 1, 1, 1. Vamos a um outro exemplo aqui. O número 14 na base 10. Como seria? Bom, somando os 3 últimos, só conseguimos alcançar no máximo o valor 7. Portanto, então agora, certamente, vai ter que entrar um 1 na casa do 8. Bom, 8, se somarmos mais 4, teremos já 12. Então colocamos um 1 na casa do 8 e o outro 1 na casa do 4. 12 para 14 só faltou mais 2. Então coloca mais 1 na casa do 2 e na casa do 1, 0. Ok? Então observem lá, ó. Temos 1 na casa do 8, na casa do 4 e na casa do 2. 8 com mais 4, 12, com mais 2, 14. Então, veja que não é difícil, né? É uma forma aí que nós podemos rapidamente, né, até mesmo consultar para ver se os cálculos que nós fizemos foram corretos. Ok? Espero que tenham compreendido e até a próxima.